A paz do Senhor, irmãos. Nesse trimestre vamos estar estudando a revista que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 1 tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textuário dessa lição nos diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Vejamos agora, irmãos, vamos comentar um pouquinho o que diz essa leitura bíblica em classe. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Nós vemos aqui que Paulo tem consciência que ele só se tornou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. E nós vamos ver isto muito bem no encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco. Ali ele recebeu uma incumbência da parte de Deus para ser um apóstolo do Senhor. Então ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo do Senhor. E a quem ele está dirigindo esta carta? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui que, a princípio, a carta ela é dirigida aos cidadãos da cidade de Éfeso, mas essa carta ela atinge a todos nós. Até hoje, a carta de Efésios continua falando grandemente ao nosso coração. Então, quando nós falamos aqui, fiéis em Cristo Jesus, nós podemos entender que esta palavra ela está chegando até nós, está produzindo efeito na nossa vida. O versículo 2 nos diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no decorrer do tempo, nós vamos conhecendo melhor ao Senhor nosso Deus. Antigamente tinha-se uma visão de Deus que Deus estava muito distante, mas a partir do Novo Testamento nós começamos a perceber que Deus está cada vez mais perto de nós. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E agora ele deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos o direito de estar aqui na sua presença, louvando e glorificando o seu santo nome. Em Atos 19, nós temos no versículo 1 que Apolo estava em Corinto e Paulo em Éfeso. O que nós podemos tirar de lição deste versículo? Que Deus nos coloca cada um
aonde ele quiser. Enquanto Apolo estava pregando em Corinto, Paulo estava fazendo a missão que foi incumbida por Deus para ele na cidade de Éfeso. No versículo 2 disse assim: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós temos, irmãos, que muitos há ainda hoje, nos dias de hoje, que não creem no batismo com o Espírito Santo. Mas nós vemos aqui claramente no ensino que está registrado aqui no livro de Atos, que aqueles irmãos, eles não tinham esse conhecimento, mas quando eles tiveram esse encontro, esse ensinamento com Paulo, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. O versículo 3 nos diz assim: perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Vemos que o conhecimento do Evangelho, ele é progressivo na nossa vida, né? Aqui eles tinham um ensinamento um pouco daquilo que João conseguiu ensinar para eles. Mas, através do ensinamento de Paulo, eles passam a compreender melhor o propósito de Deus para a sua vida, né? Então, o cristão, ele a princípio, ele aceita Jesus como seu Salvador e depois ele passa a ter uma comunhão maior com Deus, e quando ele começa a buscar o Senhor, ele recebe esse batismo com o Espírito Santo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, né? Então é necessário, irmãos, que nós, depois que nós temos esse encontro com o Senhor, nós venhamos a crer plenamente em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi enviado à terra para dar a sua vida por nós, para que nós tivéssemos o direito de sermos salvos. E aqui nós vemos que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, nós vemos que o Espírito Santo veio sobre eles e eles falavam línguas e profetizavam. Há muitos que hoje não creem nesses dons do Espírito Santo e acreditam que esses dons ficaram no passado, que o Senhor só agia naquela época. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele não está limitado no tempo e no espaço. Da mesma forma como ele agiu no passado, ele continua agindo hoje no nosso meio e fazendo maravilhas no meio da igreja de Deus, né? O versículo 7 diz que estes eram todos 12 varões. Então esses 12 varões passaram a ter uma experiência maior com Deus a partir do momento que eles foram batizados com o Espírito Santo. Na introdução desta lição, irmãos, nós vamos ver que a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. No decorrer desse trimestre, irmãos, nós vamos estudar vários aspectos que estão aqui, que está sendo ensinado nesta carta de Efésios para nós. Hoje nós vamos apenas fazer uma introdução e ver alguns aspectos que serão estudados no decorrer desse trimestre. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Cada vez que nós estudamos a palavra, cada vez que nós meditamos na palavra, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Nós vamos aprendendo um pouco mais do que o Senhor nosso Deus quer de nós. E qual é o ponto central desta epístola? Em Efésios nós vamos entender Jesus Cristo como a cabeça da igreja e a igreja então é o seu corpo. Autoria e data. Há muitos que colocam em discussão se foi realmente o apóstolo São Paulo que escreveu esta carta aos Efésios.
Mas nós vemos no próprio texto do livro de Efésios o apóstolo Paulo reconhecendo, afirmando que ele é o escritor da epístola. Então, no item 1 aqui, a autoria, nos diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente em homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu 13 das epístolas do Novo Testamento. Algum tempo atrás, até se acreditava que Hebreus também era de autoria do apóstolo Paulo, mas hoje Hebreus é considerado de autoria desconhecida. Então, temos apenas 13 epístolas que foram escritas pelo apóstolo São Paulo. Destas 13 epístolas, 4 delas foram escritas na prisão. Esta que nós estamos estudando nesse trimestre, a Epístola de Efésios, e também a Epístola aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Muito bem. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então Paulo tinha uma convicção que ele foi realmente escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor na terra. E assim, não só como Paulo, mas também todos nós fomos escolhidos por Deus para realizar a sua obra na terra. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Interessante nós observarmos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, mesmo preso, continuava realizando a obra do Senhor. Talvez o inimigo pensasse que Paulo, estando preso, ele estaria impedindo que a obra do Senhor se realizasse. Mas o Senhor utilizava todo o conhecimento que Paulo tinha adquirido para escrever na prisão as cartas, né? Que hoje, uma delas, nós estamos estudando agora, né? As cartas, nós vemos que ali o Espírito Santo de Deus inspirava o apóstolo para escrever estas cartas. Cartas que continuam até os dias de hoje trazendo grandes ensinamentos para a igreja do Senhor. O item 4 nos fala sobre a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Há estudiosos, né, que atribuem outra data à escrita dessa carta. Mas, se a carta realmente foi escrita em Roma, como nós acreditamos, é mais provável que ela tenha sido escrita realmente nesta época, entre 61 e 62 depois de Cristo. Muito bem. Nós vamos fazer agora um esboço da Epístola aos Efésios que nós vamos estudar nesse trimestre. A carta, ela se divide basicamente em 2 partes. A parte 1, gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, que engloba os capítulos 1 a capítulo 3. E nessa parte nós vamos ter a saudação,
a preeminência de Cristo Jesus na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Na parte 2, nós vamos ter instruções práticas para a igreja e para os crentes. Os capítulos 4 e 6. Do capítulo 4 ao capítulo 6 engloba essa parte 2, onde nós vamos ver o implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual e, finalmente, os últimos 4 versículos da epístola é a conclusão desta epístola que foi escrita ao povo da cidade de Éfeso. Os destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Nós vemos que a cidade de Éfeso é uma cidade bem populosa. E o Senhor, então, determinou que Paulo fosse ali anunciar o Evangelho. Mas nós vamos ver que Paulo encontrou várias dificuldades para anunciar o Evangelho naquela cidade. Por quê? Porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que adorava a deusa Diana, que era conhecida como a deusa da fertilidade. Vamos ver aqui o que diz o item 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Vejamos aqui que Paulo tinha uma dificuldade muito grande, porque quando ele começa a anunciar o evangelho naquela cidade, uma cidade essencialmente idólatra, muitos se revoltaram contra ele. Nós vamos encontrar, inclusive, um texto na Bíblia, no livro de Atos, que fala sobre a rebelião de Demétrio. Demétrio ali se revoltou contra Paulo, porque a sua profissão estava caindo em descrédito. Paulo pregando contra a idolatria. O item 3 nos fala sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, que foi um bispo grego que viveu no 1º século, o apóstolo João também teria liderado a igreja. No item 4, nós vamos ver a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Interessante nós observarmos aqui, irmãos, embora o objetivo primeiro da carta seria atingir aquela cidade de Éfeso, esta palavra continua chegando até nós e continua fazendo um efeito glorioso na vida de todos os cristãos. Então, quando nós vemos aqui, dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, nós podemos entender que esta palavra, ela está também sendo dirigida para nós.
isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos, de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Vamos meditar um pouquinho nesse cumprimento do apóstolo Paulo que aparece na carta. Graça e paz. Esta graça que é tão gloriosa na nossa vida. Nós sabemos que não foi com prata nem com ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo vertido por nós na cruz do Calvário. Então o Senhor nos deu de graça esta salvação, uma salvação que não custou nada para nós, mas custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós falamos em paz? Quando nós falamos em paz, nós precisamos entender que essa paz não é a paz que o mundo conhece. É uma paz perfeita, é uma paz que está muito longe de nós entendermos perfeitamente o que ela significa, porque é uma paz perfeita, uma paz completa, uma paz que traz alegria no nosso coração, uma paz que nos deixa tranquilos com relação a tudo que está acontecendo no mundo. Embora nós estejamos vivendo uma pandemia, onde o mundo está em aflição, onde muitas pessoas estão morrendo, muitas famílias estão desiludidas, tristes, nós estamos confiando no Senhor nosso Deus, porque nós sabemos que tudo está debaixo do controle da mão do Senhor nosso Deus. Muito bem. Vamos falar mais um pouquinho aqui da cidade de Éfeso. Ela era situada em uma baía interior, hoje em dia coberta de lodo. A cidade se ligava através de um canal estreito do rio Cister ao mar Egeu, a uma distância aproximada de 3 milhas, 4,8 quilômetros. A cidade ostentava impressionantes monumentos cívicos, incluindo-se entre eles o preeminente templo de Ártemis, Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As moedas da cidade orgulhosamente exibiam o slogan Neocoros, isto é, guardiã do templo. Paulo pregou a grandes multidões nessa cidade. Os artesãos se queixavam de que ele havia influenciado em grande número de pessoas em Éfeso e em praticamente toda a província da Ásia. Em um dos eventos mais dramáticos registrados no Novo Testamento, o apóstolo conseguiu desvencilhar-se de uma grande multidão no teatro. Essa estrutura é localizada na ladeira do Monte Pion, no final do caminho da Arcádia. Podia acomodar 25 mil pessoas sentadas. Vamos falar um pouquinho agora no item 3 sobre o propósito e a mensagem da Epístola de Efésios. O propósito. Aparentemente, a Epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos alguma ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, para quem não sabe, o mundo helênico aqui está se referindo ao povo grego. Nós vemos que Paulo aqui faz um grande trabalho nessa cidade, anunciando o evangelho a este povo. Sabemos que não é fácil pregarmos o evangelho numa cidade que é idólatra, como a cidade de Éfeso, né? Imagine, no nosso país, por exemplo, há muitas cidades que são idólatras. E ali pregar o evangelho se torna bem mais difícil. Muito bem. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras,
Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. É importante nós pensarmos da seguinte maneira: quando Deus nos chama para o seu ministério, quando Deus nos salvou, Ele quer que haja em nós uma mudança de vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O Senhor quer que haja uma mudança no nosso interior, uma mudança na nossa forma de viver, uma mudança nas nossas atitudes. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal de redenção para ambos. Nós sabemos que até hoje existe uma rivalidade entre povos, tribos, nações, e isso sempre aconteceu na história da humanidade. Mas através do Evangelho é quebrada essa parede de separação entre os povos. Né? Não importa de aonde nós tenhamos nascido, de que país nós somos, né? Todos nós fazemos parte do povo de Deus, da igreja de Deus, escolhida por Deus para realizar a sua obra na terra e para depois morar no céu. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor de Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre igreja, o corpo de Cristo. Nós vamos encontrar, no decorrer dessas lições que nós vamos estudar nesse trimestre, muitos ensinamentos para a igreja, como o Senhor nosso Deus quer que nós hajamos, o que o Senhor quer que nós façamos na nossa vida. Nós vamos encontrar esses ensinamentos na Epístola aos Efésios. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Bem, passemos agora à conclusão desta lição. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra a força das trevas. Finalizamos aqui a primeira lição deste trimestre, convidando a todos para assistir à próxima aula, no próximo domingo. Caso você não se sinta à vontade de estar no templo, em função de fazer parte do grupo de risco, vamos fazer o possível para fazer com que a aula da próxima semana também chegue até vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.